presidente, quero lembrar o gabinete também, que esse livro aqui, que você está tentando banir das escolas, e você já parou para pensar nisso? Querem bani-lo das escolas, mas deixam você levá-lo até a prisão. Porque não sabem mais o que fazer. Mas você tem que começar antes deles chegarem na prisão. E essa aqui é a resposta. Glória a Deus. Se eu não tivesse quase 80 anos, eu ia sair correndo aqui agora. Glória a Deus. Eu disse glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus e ao Cordeiro para sempre. Ainda estamos pregando Jesus, ainda estamos cantando Jesus, testificando a respeito de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mais belo entre os milhares, a estrela resplandecente da manhã. Agora, a Bíblia diz que Saul estava se lamentando, como se estivesse em uma depressão, por causa da condição de Israel. E o Senhor perguntou para ele: por que você está se lamentando, já que eu já escolhi, eu já providenciei uma outra pessoa para que seja rei sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai para Belém, que é Belém Efratá. Vá até a casa de um homem chamado Jessé. Reúna todos os anciãos e ofereça sacrifícios. Tudo que Deus faz é baseado no sacrifício. E ele disse: entre os filhos de Jessé, escolhi alguém para ser o próximo rei de Israel. Agora, Davi foi chamado, e acho que ele tinha 15 anos de idade nessa época. Ele tinha o chamado de Deus na vida dele. Eles eram pessoas pobres. E você pode perguntar: como é que você sabe? Bem, eles tinham Davi e os outros cuidando das ovelhas, e eles não tinham ninguém cuidando para eles. Isso mostra que eles eram pobres. Mas Deus não estava nem aí se a casa era um palácio ou não. Ele só se importava com uma coisa, e era que tinha um jovem naquela família que tinha o coração de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que tem um coração segundo o de Deus. Vou dizer algo aqui, você precisa entender. Todos vocês aqui, todos vocês pela televisão, pela rádio ou internet. E agora estou falando com adolescentes ou jovens. Você é chamado por Deus. Não, você não entendeu. Eu não estou dizendo um ou outro aqui e ali. O chamado de Deus é muito maior do que só pregar, ou só cantar, ou seja qual for o caso. Todos vocês, todos pela rádio, televisão ou internet, você foi chamado por Deus. Alguns não estão vivendo da maneira correta, mas ainda assim foram chamados por Deus. E vou te dizer outra coisa. Satanás está atacando jovens e adolescentes hoje como em nenhuma outra época. Tenha misericórdia de nós, Deus. Misericórdia, que a igreja está ajudando ele a fazer isso. Alguém acabou de ouvir o que eu falei? Mas Deus te levantou, e você que não está aqui, se pudesse estaria, mas você também é chamado por Deus. Ele te levantou, e não importa a cor da sua pele, não importa quem você é, Ele te levantou. Quando o inimigo vier como um dilúvio, eu levantarei um padrão contra ele.
Aleluia! Eu vou levantar um padrão contra ele. E glória a Deus, você é esse padrão. Você é esse padrão. Você é esse padrão. Contra os poderes das trevas que querem destruir a igreja de amanhã. Você tem que ouvir isso. Você foi chamado por Deus. Você não é apenas alguém que está aqui olhando e você pode dizer, eu não sei se consigo. É esse tipo que Deus pode usar. São vocês que pensam que podem fazer algo que Ele não pode usar. Aleluia! Eu quero que você entenda o que eu falei. Ele vai te usar como um padrão para estabelecer o padrão e dizer, isso é o certo. Eu vou viver para Deus. Eu não vou aceitar a podridão desse mundo, mas farei de tudo para servir a Jesus Cristo. E todo adolescente nesse mundo, todo jovem nesse mundo, você foi levantado como um padrão. E para levá-lo na direção correta, você vai conseguir? Sim, a não ser que você desista. Mas se você não desistir, Ele não vai desistir. Então o Senhor diz para Samuel, enche o seu chifre de azeite. Era um chifre de carneiro dessa altura e cabia azeite demais ali. Glória! Representava o Espírito Santo. E Samuel então reúne os anciãos de Israel e chama eles para a casa de Jessé para oferecer sacrifícios. Venha para o sacrifício. E eles foram. Samuel se levantou na casa de Jessé e disse, Deus me mandou aqui para ungir o próximo rei de Israel. Você nunca sabe como Deus vai usar algumas dessas jovens e esses jovens aqui. Nesse momento, o Espírito Santo pode estar se movendo entre você, rádio, televisão, internet, entre vocês e dizendo, vou te usar de maneira que você nunca sonhou que fosse possível. Aleluia! Ele olhou para os filhos de Jessé e o Espírito Santo foi dizendo, não, 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 não. 7 deles e todos não. Você não quer estar entre aqueles que ele diz não. Muito bem. Samuel virou para Jessé e disse, eu não entendo, não tem mais ninguém aqui? E ele disse, tem outro aqui, mas ele é um garoto, só tem 15 anos. A Bíblia não diz isso, 15, mas acho que essa era a idade dele. Ué, aonde ele está? Ele está cuidando das ovelhas. Aleluia! Se Deus for te usar, Ele tem que te encontrar cuidando das ovelhas em algum lugar. Você pode dizer, irmão Swagger, nosso grupo de jovens é pequenininho, não faz diferença. Você está lá, não está? Creia em Deus e Ele pode fazer tudo. E eles trouxeram Davi. Então ele pergunta, o que é isso? E o Espírito Santo falou com Samuel, é esse aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Samuel vai até ele, pega o chifre de azeite e derrama sobre ele, e toca as suas vestes e vira uma poça aos seus pés, tipificando o Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo esteve com Davi desde aquele dia em diante.